Olá, olá, tudo bem? Tudo bem com você? Como você está? Me ajuda aí nos comentários para ver se você está me vendo e está me ouvindo tudo certinho, se você está vendo aqui o meu slide, se você está vendo a minha carinha aqui do lado, só me ajuda aqui nos comentários para que a gente possa, então, dar continuidade aí e dar início a um novo projeto que eu quero compartilhar aqui com você. Então, estou entrando ao vivo aqui para iniciar aí a primeira transmissão, vamos dizer assim, do Fast Marketing. Qual é a ideia aqui desse novo programa, vamos dizer assim, que a gente vai trabalhar? A ideia desse programa é a gente trabalhar com todas as semanas, trazendo um conteúdo aí interessante para você. Todas as semanas, trazendo uma informação relevante para você. E essa é a ideia, então, do que a gente vai trabalhar aqui nas aulas dessa nova iniciativa que eu chamo, então, de Fast Marketing. Então, a ideia é a gente trazer aqui um conteúdo para você. Hoje a gente vai falar especificamente sobre algoritmos, tanto no Facebook quanto no Instagram. E a ideia, então, é trazer um conteúdo aqui rápido, objetivo, para você entender algum conceito aí que esteja, às vezes, meio nebuloso para você quando a gente fala em marketing digital, beleza? Então, essa é a ideia. Então, a galera que está me ouvindo aí, muito obrigada. Então, faz o seguinte, se você quiser, chama alguém para assistir essa aula, compartilha aqui essa live e vamos que vamos. Estou vendo aqui os comentários de vocês. Então, a gente inicia hoje a primeira edição aí do nosso querido Fast Marketing e a gente vai falar, então, sobre algoritmos. A ideia é que a gente tenha vários episódios como esse daqui, então eu conto com a sua ajuda para trazer temas, trazer ideias, trazer sugestões de problemas que estão afligindo aí o seu coraçãozinho, seja você um empreendedor, seja você um profissional de marketing. A ideia, então, é a gente tratar sobre desses assuntos, beleza? Então, a gente vai falar aqui no Fast Marketing número 1 hoje sobre algoritmos. Conta aí pra mim nos comentários se você sabe o que é um algoritmo e se você tem noção do quanto os algoritmos impactam aí na sua vida. Conta aí pra mim se você tem noção de como os algoritmos impactam aí pra você. E é o seguinte, por que a gente vai falar sobre esse tema? Porque ele acaba sendo aí a base de tudo que a gente vai fazer em relação a marketing digital. Ele acaba sendo aí essa base e a gente, então, precisa entender como que eles funcionam para que a gente possa, então, melhorar aí os nossos resultados, certo? Então, esse conteúdo de hoje, ele é um oferecimento, pega essa, ele é um oferecimento do meu novo treinamento, o Social Sell. Então, esse conteúdo de hoje, ele é um oferecimento do Social Sell. E a gente vai entender, então, como que as mídias sociais, de modo geral, podem ajudar você a gerar mais resultado. E esse é o tema central que eu falo aí no meu treinamento. Esse é o tema central do meu novo treinamento, que é como que você vai utilizar as mídias sociais para vender mais o seu negócio usando Facebook, Instagram, WhatsApp e também o Messenger. Então, se você quiser saber mais sobre esse treinamento, aqui do lado, aqui na descrição desse vídeo, vai ter um link para você entrar lá na página e saber um pouco mais sobre esse conteúdo, beleza? Então, vamos lá. Vamos entender um pouquinho, então, sobre como que funcionam, tá? Cada um dos algoritmos que a gente tem tanto no Facebook quanto no Instagram. Então, pra gente começar a entender um pouco mais sobre isso, a gente precisa entender em que momento a gente está atualmente, vamos dizer assim, quando a gente fala em mídias sociais, em marketing digital, em todas essas plataformas que a gente tem hoje. Esse é um gráfico que eu peguei há um tempo atrás, eles já são dados um pouco mais antigos, aí na casa de 2017, mas ele traz bastante informação interessante para a gente entender como que anda aí a velocidade de produção do conteúdo aí na internet, certo? Então, depois eu disponibilizo aqui essa imagem, caso não dê para vocês verem com bastante clareza, mas depois eu disponibilizo aqui nos comentários. Mas qual é a ideia desse gráfico aqui especificamente? A ideia desse gráfico é a gente entender o quanto de conteúdo é produzido ano após ano nas principais mídias sociais. Então, se a gente pegar ali Facebook em 2005 por aí, eram feitas aí em 2015, perdão. Em 2014, perdão, eram 2,4 milhões de posts por minuto no Facebook. Essa linha aqui azul escura. Em 2015 foram 3,3 milhões de posts feitos no Facebook por minuto e no ano passado, perdão, em 2016
a gente teve também lá 3,3 milhões de posts feitos por segundo, certo? Aí quando a gente pula, por exemplo, para o YouTube, em 2014 foram gerados, né, 300 novas horas de vídeo a cada minuto que foram colocadas no YouTube, 400 horas de vídeo a cada minuto foi disponibilizado no YouTube. Em 2016 foram 500 horas. Então, o que esse gráfico aqui diz pra gente? É que a todo momento, a cada ano que passa, a cada dia que passa, a gente tem mais e mais informação online, seja no Facebook, seja no Instagram, seja no WhatsApp, seja em qualquer lugar. E o que acontece? O volume de informação é muito grande e a gente, né, nós humanos, não temos a capacidade, vamos dizer assim, de consumir todo esse tipo de informação, tá? Então, esse é um ponto interessante. Então, como tem muito conteúdo sempre sendo produzido, a gente precisa encontrar maneiras aí de filtrar esse conteúdo, né? De filtrar esse conteúdo. Então, o que acontece, né? Qual é o impacto disso no nosso dia a dia? O impacto disso está resumido, vamos dizer assim, nesse gráfico, tá? Esse é um gráfico que eu tirei de uma plataforma chamada Social Bakers, onde eles fazem vários estudos, várias pesquisas sobre como é o uso aí das mídias sociais, e eles trouxeram esse gráfico que é o seguinte: eles fizeram um levantamento do alcance orgânico no Facebook das 500 maiores marcas dentro da rede social. E de janeiro de 2017 aqui até janeiro de 2018, o alcance médio dessas grandes páginas caiu de 6 mil pessoas impactadas para em torno de 4 mil. E o que isso significa? Isso significa que, na medida em que temos cada vez mais conteúdo, seja produzido por mim, por você, pelo seu negócio, pelas marcas que você consome, não cabe mais todo mundo dentro das mídias sociais. Não cabe mais, não dá pra gente consumir todo o conteúdo que está disponibilizado pra gente, certo? E o que acontece? As redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, eles sobrevivem muito da chamada audiência. Então, quanto mais pessoas eles tiverem dentro da rede social, dentro dos seus canais, consumindo mais e mais conteúdo, mais dinheiro eles acabam ganhando com publicidade. Então, quando a gente tem se colocando, vamos dizer assim, no lugar de um dono de uma empresa, né, de conteúdo como Facebook, Instagram, YouTube e tudo mais, a grande dificuldade, o grande desafio, né, dessas pessoas é como nós fazemos as pessoas ficarem mais tempo dentro desses canais consumindo mais conteúdo. Então, não é incomum a gente entrar no Facebook e só dar uma olhadinha e quando se vê se passaram lá meia hora e você tá lá rolando o feed, e sempre tem, apesar das vezes não parecer, né, que não tem nada, a gente fica lá um tempão. Então, o que acontece? Quando a gente fala na perspectiva de uma empresa, o impacto disso é o nosso alcance orgânico como empresa vem diminuindo. Aí a gente vai tratar em outras aulas do Fast Marketing sobre a importância da utilização dos anúncios no seu negócio. Mas o impacto disso, então, o impacto desse volume todo de conteúdo é que não cabe todo mundo no feed, seja do Instagram, seja do YouTube, seja do Facebook. Então, para ajudar nesse processo de filtrar o conteúdo, as empresas acabam aí utilizando os chamados algoritmos, tá? E o que são esses algoritmos? Basicamente, algoritmos são como se fossem robôs, vamos dizer assim, que eles obedecem algumas sequências, né? Então, eles acompanham o nosso comportamento dentro da navegação aí nas redes sociais, eles vão acompanhando como a gente se comporta, tá? E a partir disso, eles vão criando, vamos dizer assim, regras, tá? E o que acontece? Um algoritmo, de modo geral, ele está presente em tudo quanto é lugar, tá? Então, todos os lugares, praticamente, quando a gente fala em tecnologia, estão presentes os algoritmos, tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, Netflix, a Netflix, ela tem um algoritmo em que, baseado no seu comportamento dentro lá da rede, né, dentro do painel lá da Netflix, ela sabe quais vídeos, quais filmes você gosta ou assiste mais e ela, a partir desse algoritmo, começa a sugerir conteúdos parecidos para você. Outra empresa que utiliza algoritmos para daí oferecer produtos relevantes para você é a Amazon. Então, quando você entra na Amazon, por exemplo, você começa a navegar por alguma categoria
baseado nessa inteligência, nesses algoritmos, eles entendem, eles sabem quais produtos parecidos você poderia se interessar pelo seu histórico de navegação. Outros portais também, a Netshoes, quando você entra lá, eles já sabem, né, qual é o seu comportamento, ou na medida em que você vai navegando lá, baseado nas coisas que você clica, no que você acessa, os algoritmos ajudam aí nesse processo. O Spotify também tem o seu algoritmo, então se você escuta o Spotify e clica lá no radar de novidades ou a playlist lá feita para você, baseado em todo o seu histórico, nos estilos de música que você acaba escutando, ele acaba também sugerindo coisas para você. E o Google também é uma plataforma onde ele é dominado aí pelos algoritmos. Então, algoritmos, de modo geral, vamos traduzir assim numa linguagem simples, é como se fossem robôs dentro aí de todas essas plataformas, que eles vão acompanhando o nosso comportamento, tá? E baseado nas regras que os donos, né, dos algoritmos definem, eles vão definindo o que eles consideram que seja relevante para a gente, e com isso, então, eles vão sugerindo coisas, né? Então, na Amazon, por exemplo, eles sugerem conteúdo, eles sugerem produtos, na Netflix eles sugerem outros vídeos, e no Facebook e no Instagram, por exemplo, eles sugerem conteúdos, tá? A gente vai falar um pouco mais especificamente daí do algoritmo do Facebook também, do Instagram, certo? Então, só pra gente entender aqui mais ou menos como que funciona. E se você quiser, vamos dizer assim, se aprofundar mais nesse tema e quiser saber mais sobre esse assunto, tem uma palestra no TED do Eli Pariser que se chama Filtros Bolha. Então, procura lá no Google e você vai encontrar aí essa palestra onde esse pesquisador, ele acaba trazendo, né, qual é o problema disso. Se por um lado os algoritmos acabam de alguma maneira filtrando aquele conteúdo que a gente não teria condições, né, de consumir, por outro lado eles acabam criando a chamada bolha. Então você já deve ter percebido, se não, comece a prestar atenção, que parece que toda vez que você entra no Facebook são as mesmas pessoas que estão publicando lá. Você tem essa impressão, tipo, esse meu tio não trabalha, não é possível. Ou essa mulher aqui não trabalha, porque toda vez que eu entro no Facebook tem post dela. E o que significa? Quanto mais você interage com aquele tipo de conteúdo, quanto mais você curte, comenta e tarará, mais daquele conteúdo vai ser mostrado para você. Então é aí que ele critica, né? Ele tem essa crítica nessa palestra do TED, o quanto isso é perigoso. Então quando a gente fala, por exemplo, na política, né? Se você costuma interagir, costuma dar curtida lá em determinada linha política, por exemplo, você vai ver mais daquilo. Se você... E qual é o problema disso? Você acaba não vendo coisas talvez contraditórias, né? Coisas que formariam a sua opinião, talvez, sobre algo, porque você não tem o outro ponto de vista. Então, é um material bem interessante para a gente assistir e entender até que ponto os algoritmos são positivos para a gente e até que ponto eles são aí negativos. Então, é um material aí interessante para você conferir. Então, já que todo mundo usa Facebook e Instagram, também usam, né? Então, todo mundo usa, todo mundo que basicamente hoje trabalha com tecnologia, Facebook, Google, Netflix, Spotify, grandes portais de e-commerce, muitas dessas empresas utilizam esses algoritmos. Então, elas acompanham aí o nosso comportamento e eles acabam sugerindo coisas que eles acreditam que vão nos ajudar. Então, quando a gente fala em Facebook e Instagram, é interessante a gente, na perspectiva de um empreendedor, vamos dizer assim, entender como que esses algoritmos funcionam para que a gente consiga produzir conteúdo, consiga gerar conteúdo, gerar informação que faça com que a nossa audiência interaja com o nosso conteúdo. Porque o maior mito que você, empreendedor, pode acreditar ou pode achar que é verdade e não é as pessoas acharem que elas tendo muitos fãs no Facebook ou tendo muitos seguidores no Instagram, elas vão vender mais. Isso nem sempre é verdade. Por quê? Quando você tem muitos seguidores no Facebook e no Instagram, não significa que quando você poste um conteúdo, todas aquelas pessoas vão ver aquele conteúdo. Quando a gente fala em alcance, o alcance orgânico vem caindo cada vez mais. Então, ter muitos seguidores ou no Instagram ou no Facebook nem sempre vai gerar mais vendas. O que vai gerar mais vendas é
o quanto de engajamento, o quanto de impacto o seu conteúdo gera. Ou seja, quando você publica algo, quantas pessoas efetivamente recebem aquele conteúdo. E a gente sabe hoje que, devido a esses algoritmos, quando a gente fala de páginas, quando a gente publica algo na nossa página no Facebook ou no Instagram, não são todas as pessoas que nos seguem que nos acompanham. Então é interessante a gente entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é uma coisa. Você precisa, né, no caso, se você quiser vender mais, ter muitos seguidores é uma coisa importante. Agora, você precisa ter relevância, você precisa ter engajamento com essas pessoas, né? Você precisa, quando gera um tipo de conteúdo, impactar essas pessoas e elas receberem o seu conteúdo. E aí que a gente começa, então, a entender como que funcionam esses algoritmos e o que a gente precisa ficar ligado para que a gente maximize, vamos dizer assim, o impacto do nosso conteúdo. Então, quando você entende como o algoritmo funciona, o que ele leva em consideração na hora de mostrar ou não o seu conteúdo para as pessoas, você começa a entender, vamos dizer assim, como hackear esse algoritmo. Conta aí para mim nos comentários se você publica algo no seu Facebook hoje e é miseravelmente ignorado. Você recebe pouquíssimas curtidas, ou às vezes nenhuma curtidas, ou no seu Instagram você publica alguma coisa e tem pouquíssima interação com as suas publicações. Coloca aí sim ou não nos comentários como que está hoje, vamos dizer assim, o seu engajamento. E muito disso, né, então é o reflexo da gente não entender como que esses algoritmos funcionam. Então, vamos falar um pouquinho aqui do algoritmo do Facebook. O algoritmo do Facebook, assim como o do Instagram, ele é dividido basicamente em 3 pilares básicos, tá? E esses pilares básicos, eles estão relacionados com a qualidade, né, do engajamento que você consegue gerar. Então, o Facebook, ele é dividido, vamos dizer assim, o algoritmo está de uma forma bem simples. Ele é dividido em 3 partes. É o inventário, sinais e as notas. O que é o inventário? O inventário funciona assim. Toda vez que a gente vai entrar no Facebook, o algoritmo, né, calcula, vamos dizer assim, o que tem disponível, o que tem de conteúdo para mostrar para a Camila desde quando ela saiu do Facebook. Basicamente é o inventário, o que tem de informação disponível para eu mostrar para a Camila. Aí ele olha tudo que tem disponível e aí ele vai olhar a segunda fase, vamos dizer assim, são os sinais, que é o comportamento do usuário. E aí que está a questão importante que a gente precisa ficar ligado. O comportamento do usuário quer dizer o seguinte: com o que a Camila tem engajado ultimamente? Com quem a Camila tem interagido ultimamente? Ou seja, quem são as pessoas, as páginas, os grupos que a Camila tem curtido mais, interagido mais, clicado mais, assistido mais filmes ou vídeos? Quem são ou quais páginas ou quais grupos a Camila tem passado mais tempo? A Camila está acessando o Facebook pelo celular ou pelo computador? A Camila está usando o 3G ou ela está usando o Wi-Fi? A Camila está em Curitiba, onde ela mora, ou ela está viajando? Então, ele olha inúmeros sinais e isso é calculado em milésimos de segundo, tá? Então, ele leva em consideração várias coisas para ele decidir o que ele vai mostrar e o que ele não vai. E a partir disso, para todos esses conteúdos disponíveis que ele fez essa análise, vamos dizer assim, ele dá uma nota. Quais são os que têm a maior probabilidade da Camila gostar? Então, a ideia básica é a seguinte: se eu estou lá acessando o Facebook pelo celular, por exemplo, e eu não estou no Wi-Fi, esse sinal diz para o algoritmo evitar me mandar vídeos, por exemplo, que eles vão demorar mais para carregar e eu não vou consumir aquilo. Agora, se eu tô no computador conectada à internet, né, ele vai me dar provavelmente mais vídeos. Então, dê uma olhada em relação a quando você entra no Facebook pelo computador ou pelo celular, há grandes chances do tipo de conteúdo que ele mostra para você ser diferente. Então, geralmente quando eu entro pelo celular, eu vejo muito mais textos e publicações, e quando eu entro pelo desktop eu vejo muito mais vídeos lá no meu feed. Então, esse é um ponto interessante que a gente precisa começar, né, a sacar. Então, quando a gente está na perspectiva da empresa, a gente tem que começar a entender como eu faço o meu fã,
o meu seguidor ele interagir mais comigo. Porque quanto mais engajamento você gera com o seu fã, com o seu seguidor, mais sinais você dá para o Facebook, no sentido de que o meu conteúdo é bom no Facebook. Então, mostre o meu conteúdo para o meu usuário, para o meu fã, porque o Facebook quer que tenha sempre conteúdo relevante para que a gente entre na rede social e nunca mais saia, tá? Então, esse é um ponto interessante para você acompanhar. Então, o seu comportamento, o reflexo, né? O Facebook é como se fosse um grande espelho. Quanto mais você interage com determinada coisa, mais daquela coisa vai aparecer para você. Então, se o seu feed do Facebook tá chato, se o seu feed do Facebook tá meio estranho, você é um dos principais responsáveis, porque você clica, você comenta, você assiste e você interage com aquele conteúdo, e cada vez que a gente interage, a gente está dando esse sinal de que aquele conteúdo é interessante pra gente. O Facebook não consegue ler a nossa mente por enquanto, mas cada clique que a gente dá, isso conta, vamos dizer assim, para esse comportamento ali. Então, nesse sentido, né, você empreendedor, a gente vai falar mais adiante em outras edições aí do Fast Marketing sobre táticas de engajamento, coisas que você pode fazer para melhorar, né, o seu engajamento e, consequentemente, o seu alcance, a sua interação com os seus fãs. Então, no que você precisa focar quando a gente fala em Facebook? Primeiro, ações ativas, pedir para as pessoas comentar, compartilhar, reagir. Então, se você está curtindo aqui essa aula, comenta, compartilha, marca os amigos. Assim é que você demonstra que você está gostando de algo, e aí você vai receber mais conteúdos desse. Resposta a comentários. Então, quando vocês comentam aqui alguma coisa e gera uma discussão, ou seja, mais pessoas comentando aquilo, isso é um bom sinal para o Facebook. O Facebook quer que haja essa interação entre as pessoas. Então, se você consegue gerar discussões, né, nos comentários, as pessoas respondendo e tudo mais, isso é uma coisa interessante para o Facebook. Tempo gasto no conteúdo também. Se você fica, por exemplo, 20, 30 minutos, no caso aqui, assistindo uma live ou assistindo um vídeo, isso manda sinais para o Facebook de que esse conteúdo é relevante para você, e isso aumenta, vamos dizer assim, a relevância, né, a conexão da minha página com você dentro do Facebook. Outra coisa importante é que você pode focar é no tipo de conteúdo, foco em vídeos. Então, isso aqui que eu estou fazendo é uma maneira de mostrar, né, para o algoritmo que esse conteúdo tem valor. Por quê? Vocês vão ficar aqui assistindo ele um bom tempo, vocês vão comentar e vocês vão se conversar entre vocês. Então, se você puder focar em lives e vídeos, esses são formatos que ajudam muito a você melhorar o seu ranqueamento, vamos dizer assim, com o seu fã, e consequentemente aumentar o seu alcance. Então, é inegável quando eu faço uma live versus quando eu posto um vídeo, uma foto, alguma coisa nesse sentido, a live tem um alcance muito maior, tem um engajamento muito maior e, consequentemente, a visibilidade da minha marca é maior. Então, recomendo muito que você foque aí nessa questão de lives e vídeos. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o algoritmo do Instagram. Muita gente não sabe, mas lá no Instagram temos também um algoritmo, tá? E a tendência é que hoje o Facebook, a queda, né, do alcance no Facebook já é uma realidade, e no Instagram a tendência é que ele vá caindo também, porque ele está seguindo o mesmo caminho. Mais pessoas utilizando o Instagram, mais pessoas produzindo conteúdo no Instagram, e a tendência é que em breve, vamos dizer assim, as mesmas dificuldades que a gente tem de impactar a nossa audiência, tendo que investir em anúncio e tudo mais, vai acontecer provavelmente a mesma coisa no Instagram. Lá no Instagram a gente tem também esses 3 pilares, e eles são compostos por interesse, tempo e relacionamento. Então a base é um pouco a mesma aqui do algoritmo do Facebook. São os sinais que cada vez que a gente curte algo, cada vez que a gente comenta algo, cada vez que a gente marca alguém numa publicação, manda um direct, todas as ações que nós usuários fazemos em relação a outro perfil, mais daquele conteúdo a gente vai ver. Então, quando você entra no Instagram, não é incomum você ver as fotos, as publicações, geralmente das mesmas pessoas, porque o algoritmo, baseado no seu comportamento, entende que aquilo ali é relevante para você.
E aí, então, o que significa cada um desses 3 pilares aqui? Quando a gente fala em interesse lá no Instagram, o interesse é aquilo, o quanto o Instagram, o algoritmo, né, do Instagram, acredita que você vai gostar daquele conteúdo. Isso é baseado, então, no seu comportamento dentro da rede social. Aquilo que eu falei, quanto mais você interage com algum conteúdo, mais informações você está dando para o algoritmo de que aquele conteúdo é relevante para você, então logo você vai ver mais daquilo, porque o Instagram quer que você entre e não saia mais. Quando a gente fala aqui, outro elemento importante é o tempo, que é o quão recente é a publicação dentro do Instagram, e ele dá geralmente a preferência para os mais novos. Então, quanto mais recente for uma publicação, maior é a tendência dela aparecer lá no feed. Então, por isso que é importante dentro do Instagram também você saber, por exemplo, os melhores horários para postar na sua conta do Instagram, os horários que você tende a ter mais fãs conectados lá na sua página. E o que acontece? Eu vou achar os melhores horários e vai resolver o meu problema? Não necessariamente, porque lembra que são 3 pilares, né? São 3 coisas importantes que só isso não vai resolver 100% do seu problema. Então, é interessante a gente saber que é algo importante, que você pode focar e, consequentemente, a ideia é que quanto mais recente, ou seja, quanto mais você acertar no melhor horário para postar, a tendência é que você tenha mais alcance, desde que você também trabalhe com os outros 3 pilares ali. E aí, por fim, a gente tem o final, que é a questão do relacionamento, que é quão perto você é da pessoa que compartilhou o conteúdo. Ou seja, quanto mais você interagir com ela, comentando, tagueando aqui em imagens, maiores são as chances de você ver aquele conteúdo. Então, tanto dentro do Facebook quanto dentro do Instagram, se você não focar em conteúdo de qualidade, em relevância, né, em gerar esse engajamento, em gerar comentários, gerar curtidas e tudo mais, você vai ficar caindo nessa questão que a galera tá falando aí nos comentários. Se não pagar, não mostra o meu conteúdo. Sem dúvida nenhuma, hoje, se você quiser fazer um marketing e fazer um panfleto, você tem que pagar. Se quer fazer uma faixa e pôr na sua loja, você tem que pagar. Se quer botar o carro do som rodando no teu bairro, você tem que pagar. E quando a gente fala em mídias sociais, assim como eu, como todo mundo que está assistindo essa aula, todo mundo quer aparecer. Então, se você quer aparecer de graça, infelizmente esse tempo acabou. E aí, o que você pode fazer? Você pode ajudar isso fazendo um bom conteúdo, gerando esse engajamento, tá? E aí você vai precisar investir, não tem conversa, não tem como. Só ficar no orgânico, como dizem, quem vive de orgânico é a Bela Gil, tá? Então a gente precisa entender como que a gente gera relevância para nossa audiência, como que a gente gera esse engajamento com a nossa galera e entender a importância de investir em grana. Só querer contar com o orgânico hoje você tá ferrado, tá? A gente vai falar sobre essas questões em outras edições do Fast Marketing, então fica ligado nesse sentido, mas assim, esquece. Isso que eu tô falando aqui é para te ajudar a melhorar o engajamento e a visibilidade do seu negócio, porque mesmo com colocando dinheiro, não é incomum a galera mesmo assim não ter resultado, porque não é só colocar o dinheiro, colocar dinheiro ajuda, mas saber o que falar, saber como gerar engajamento, saber como fazer a galera interagir com o seu conteúdo vai ajudar muito aí nos seus resultados. Então, só colocar grana também não resolve o seu problema. Então, quando a gente fala em Instagram e tudo mais, eu acho que 3 pontos importantes. Achar bons horários para postar. Então, o tempo lá dentro daquele pilar, ele ajuda nesse propósito. Então, se você achar bons horários para postar, você consegue otimizar, vamos dizer assim, ter maior probabilidade de impactar a sua audiência. Então, se você usa o Instagram Business, né, que fala, ele tem lá na parte das estatísticas os dados e informações sobre a sua audiência. Então, que dias e horários o seu público está mais online. Conteúdo de qualidade, é meio clichê falar isso, mas é verdade. Então, só achar que botar dinheiro não vai resolver seu problema hoje mais, tá? Hoje, todo mundo tá fazendo a mesma coisa, enquanto você continuar não focando nessa questão de qualidade e achando que, agora tem que pagar, e tem mesmo. Se você quiser pedir para carreta furacão ir lá na frente da tua loja, você vai ter que pagar. Se você quiser fazer um panfleto, você vai ter que pagar. Então, no Facebook não é diferente. Então, não existe mais almoço grátis. E essa questão
das interações dos usuários, fazer com que as pessoas curtam, comentem, interajam com o seu conteúdo é o que vai vai catapultar aí o seu conteúdo, a sua marca para outros usuários, beleza? Então agora falamos aqui sobre os algoritmos, eu quero saber de você aí nos comentários, faz o seguinte, conta pra mim aqui nos comentários qual foi a maior sacada que você teve, qual foi o aprendizado que você teve aqui nessa aula. Eu quero saber de você aqui nos comentários. Conta pra mim o que você não sabia, ou o que ficou mais claro pra você, que você não sabia direito como é que funcionava. Conta aqui pra mim nos comentários o que você achou e qual foi a maior sacada que você tira aqui dessa aula sobre algoritmos no Facebook e também no Instagram. Conta aí pra mim nos comentários e já partindo aqui pro encerramento, eu vou responder também algumas perguntas. Essa aula é um oferecimento do Social Cell, meu treinamento completo sobre mídias sociais, como que você vai usar Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger para atrair, engajar e converter seguidores em clientes aí pro seu negócio. Então, se você quiser saber mais, aqui na descrição vai ter o link, entra lá e conhece o treinamento. Deixa eu ver aqui uma pergunta que chegou, vamos responder aqui algumas dúvidas. O Alessandro perguntou, Camila, qual valor você recomenda por postagem de um site de notícias? São muitas por dia. Então, assim, Alessandro, existem alguns estudos que mostram que, às vezes, postar demais pode prejudicar aí os seus resultados, o seu alcance, tá? Existem alguns estudos sobre isso. Eu na prática, né, vamos dizer assim, empiricamente fiz esses testes e também identifiquei que postar demais, quando a gente fala em Facebook, tende a prejudicar o seu alcance. Então, o que eu sugeriria para você é dar uma refinada, vamos dizer assim, na sua agenda. Eu sei que tem muito conteúdo para ser postado todo dia, eu acho que faz sentido, mas dá uma refinada na sua agenda e talvez promover alguns só, não todos, tá? Por exemplo, geralmente tem algumas notícias que elas bombam sozinhas, né? Então você não precisaria, teoricamente, colocar grana nelas. Ou existem alguns conteúdos específicos que você poderia promover, né? Alguns conteúdos específicos. Porque assim, quanto valor recomenda por postagem? Porque depende muito da verba que você tem. Se você puder promover todas elas, seria interessante, tá? Se você pudesse promover todas. Agora, depende um pouco também da sua verba, tá? Então, assim, eu consideraria, talvez, impulsionar algumas matérias mais chaves, algumas matérias talvez mais relevantes, ou que gerassem mais tráfego, mais audiência para o meu site, e algumas outras não, tá? Mas depende muito do seu negócio, eu não entendo, né? Não sei exatamente o que você tá fazendo. O Wesley falou, Camila, uma coisa que eu aprendi que a gente tem que fazer o marketing com objetivos. Só fazer postagem sem foco não funciona e só te cansa. E eu concordo, né? Tanto a audiência quanto você. Então, uma coisa que é interessante você ter é efetividade. Então, você vai ficar um tempo produzindo um conteúdo, que aquele conteúdo gere resultado. E o que acontece muito hoje? As pessoas ficam lá, contratam uma agência, ou contratam alguém, vou fazer 3 posts por semana. E posta lá o conteúdo. E beleza, não avalia o resultado, não avalia se deu certo, não teve curtida, teve, como é que foi, teve perguntas, não teve. Então a pessoa vira lá, fica só cumprindo tabela. Então, às vezes é melhor você postar menos, mas fazer coisas super legais, que gerem esse tipo de valor, do que ficar postando um monte de coisa que vai tomar o seu tempo e também não vai gerar aí resultado. Certo, galera? Gostaria que você falasse, já que o assunto sobre conteúdo, o que você tem a dizer sobre a alta dos memes no conteúdo das páginas? Eu acho barato, assim, eu acho legal, eu acho que o meme é como se fosse uma grande piada interna, né? Então, algumas pessoas a maioria das pessoas vai entender, enfim, eu acho que o meme ajuda nesse propósito, ele acelera o entendimento de alguma coisa. Só eu acho que tem que tomar cuidado em relação aos memes que utiliza, em relação a se tem muita conexão com a página de modo geral. A gente usava bastante memes aqui na nossa página, acabamos, né, não usando mais, mas eu acho super legal se você conseguir encaixar essa comunicação, que ela não fique forçada, porque o problema é que muita gente quer ser descoladinha, quer ser bacana e fica meio forçado. Então, se você conseguir
usar o meme, né, de uma maneira em que ele encaixe bem, que ele faça sentido e que realmente cumpra o papel dele, que é deixar o conteúdo mais leve, eu particularmente não vejo problema nenhum. O problema é quando ele é forçado, e aí eu acho que pode queimar aí um pouco o filme, ou não ser legal, tipo, ok, mais um meme do Neymar rolando, sabe? Então, tentar também essa questão do timing, não ficar muito repetitivo, e eu acho que tem alguns cuidados importantes, mas eu particularmente eu acho muito legal aí essa questão dos memes. Beleza? Galera, então encerramos aqui essa primeira Fast Marketing falando sobre algoritmos no Facebook e também no Instagram. Se você gostou, faz o seguinte, compartilha essa aula aí com as pessoas que você curte, marca ela aqui nos comentários, chama aí, ó, fulano, você que vive reclamando do seu feed do Facebook, você é o responsável por só ter podreira lá, porque você que fica clicando, curtindo, comentando essas coisas, depois não vem reclamar que o feed é ruim. Mas é o seguinte, espero que você tenha entendido e o mais importante, esses algoritmos, eles estão aí cada vez mais presentes em praticamente tudo que a gente usa nesse mundo da tecnologia e é importante nós entendermos como eles podem nos ajudar e também nos manipular. Então é importante a gente ficar ligado aí para não cair nessas fake news e tudo mais. Beleza, galera? Então, ó, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilha aqui embaixo, clica aqui, compartilha, marca sua mãe, seu pai, seus amigos. E eu vejo você então na próxima edição do Fast Marketing, que eu não sei quando será, mas em breve estarei aqui no Facebook ou no YouTube perto de você. Tchau, gente!